Estabelecendo mais uma edição da Sessão TV Atende, meu convidado de hoje é o oftalmologista Mansur Saab. Mansur, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Oi, João. Muito obrigado. Fico feliz em estar aqui. Mansur, muito se fala dos cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos. Você percebe que as pessoas têm cuidado? Então, muitas vezes falta esse cuidado. Por exemplo, a pessoa tem um problema de visão e fica empurrando para ir no oftalmologista, tá com o olho vermelho, vai numa farmácia, pega qualquer colírio e usa. Então, o ideal sempre é passar numa consulta para a gente identificar qual problema a pessoa tem e aí dar o tratamento mais correto. No caso, você falou que a pessoa às vezes, não estou enxergando muito bem, fica enrolando, ou para aumentar o grau do óculos, ou para procurar um profissional. Isso, quando ela for, ela pode ter uma surpresa desagradável, que ela está forçando mais e ter que usar, às vezes, até um grau maior. Pode ter alguma surpresa nesse sentido? O que pode acontecer muitas vezes é a pessoa tem um grau avançado e está tendo efeito colateral por causa disso. Dor de cabeça, não consegue se concentrar porque a visão toda hora fica embaçando. Isso quando a questão é do grau, isso a gente identifica na consulta. Outra coisa que às vezes acontece é a pessoa tem um problema no olho. Às vezes está com catarata, um problema na retina, acha que é do grau e vai empurrando. E essas coisas, quanto antes a gente detectar e tratar, melhor é o resultado depois para a pessoa. Então, evitar ficar adiando a consulta e marcar o mais breve possível aí. A gente fala que sempre tem que ter aquele check-up médico. No oftalmologista também, né? Também, com certeza. Para pessoas assim, sem nenhum problema ocular, uma vez no ano, e se tiver tudo bem, a partir daí, a cada 2 anos. Para pessoas que têm algum problema, aí vai variar. Pode ser que tenha que voltar de 6 em 6 meses ou até antes disso. Criança, a partir de que idade? No nascimento, fazer o teste do olhinho para ver se tem algum problema de retina, ver se tem algum desvio. E depois disso, estando tudo bem, com 1 ano de idade, fazer a primeira consulta para ver se não tem grau, se não tem desvio ocular. Tudo isso, tratando antes, o resultado é muito melhor para a pessoa. Sabe? A gente está na primavera, nessa época do ano, tem alguma doença sazonal que aparece? O pessoal tem que ficar esperto? Então, muito comum nessa época é a conjuntivite alérgica sazonal. O que é ela? As plantas, na época da primavera, começam a liberar o pólen. Esse pólen, muita gente tem alergia a ele. E aí, está em excesso no ambiente e começa a coçar o olho por causa disso. Então, uma coisa muito comum nessa época, tanto ao pólen das plantas quanto ao capim. No verão, por exemplo, é muito comum. Você falou do coçar o olho, pode? Então, nunca pode coçar o olho. Tem uma série de motivos. O principal é que a pessoa tem alergia. Quando ela coça o olho, ela desencadeia mais alergia e vira uma bola de neve. Então a pessoa coça, desencadeia a alergia dá mais vontade de coçar. Muitas vezes é irresistível, mas tem vários problemas associados, sabe? Pode levar, por exemplo, um vírus até o olho, coronavírus. Pode machucar o olho, inclusive, causando uma ceratite. Em pessoas mais jovens, causa o ceratocone. Então tem muitos malefícios associados ao ato de coçar. O nosso olho é uma estrutura muito frágil e a nossa mão é muito forte. Então, quando você coça o olho, você comprime ele de várias maneiras ali e isso traz muito problema. Sabe? Voltando a falar da conjuntivite, são vários tipos. Isso. E como que eu identifico? Como que eu diferencio? Estou com conjuntivite, não, estou com uma alergia. É possível? Tem que procurar um profissional mesmo? Então, na maioria das vezes, o ideal é procurar. Por quê? Muitas coisas dão sintomas parecidos com a conjuntivite alérgica. Então, quais são os sintomas mais comuns da conjuntivite alérgica? Coceira, olho vermelho, lacrimejamento, secreção, às vezes inchaço palpebral e de dentro do olho, inchaço conjuntival que a gente chama. O que não é comum na conjuntivite alérgica? Dor no olho, visão embaçada, então começa a enxergar tudo embaçado, olho vermelho que não melhora. E muitas coisas elas se mascaram como uma conjuntivite. Por exemplo, uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho, o olho fica vermelho, fica com fotofobia, a luz incomoda muito. Outra coisa, por exemplo, uma ceratite, que pode virar uma úlcera de córnea. Também dor, olho vermelho. E tudo isso é muito difícil detectar olho nu, sabe? Só olhando. Então, em qualquer sintoma, o ideal primeiro é passar com o oftalmologista para depois fazer o tratamento mais adequado. Alergia no olho é comum? É muito comum. Até 20% das pessoas têm alergia no olho. Muita gente que tem rinite acaba tendo também, por consequência, uma alergia no olho. A maioria das alergias que a gente tem no olho é chamada conjuntivite alérgica perene, que ela é causada pelo poeira, ácaro, pólen, como a gente já falou. Então é muito comum isso aí. Você me falou que às vezes até o esmalte pode causar alergia? Até o esmalte. Então o esmalte às vezes não causa na unha, porque ali não tem nenhuma estrutura viva, né? É só a unha. Mas na pele do olho, que é a pele mais fina do olho, do corpo, quando a pessoa passa aqui,
ela pode causar uma dermatite de contato e uma conjuntivite alérgica por consequência. Outra coisa muito comum, maquiagem muito perto do olho faz uma conjuntivite alérgica, se a pessoa tem alergia àquela maquiagem. Aqueles cílios postiços que às vezes as mulheres colocam também pode desencadear e aí tem que tirar os cílios. Então, tudo isso pode desencadear. Quantas vezes posso ter alergia no ano? Ou é relativo? Se tem muito, tem que descobrir o que é. Como agir nesse caso? Então, o que você pode fazer em casa para ajudar? Primeiro, não coçar, como a gente já falou. Segundo, compressas frias. Você faz assim, coloca um pano úmido, limpo na geladeira e depois faz uma compressinha. Isso tudo ajuda. Outra coisa para se fazer em casa, tirar tudo que é pano da casa. Tapete, cortina, aquelas cabeceiras da cama que tem pano. Evitar, de preferência, aspirar a casa em vez de varrer, porque varrer levanta aquela poeira e dá mais alergia. Passar pano 1, 2 vezes por dia. Agora, para você saber se você está ou não, geralmente ela resolve tirando esses componentes e fazendo compressa fria. Se não resolver com isso, daí tem que partir para outros colírios, que daí é o oftalmologista que vai passar, sabe? Colírio só com oftalmologista? Ah, com certeza. Colírios às vezes que a gente usa na farmácia, até deixa o olho branco, mas eles têm muitos efeitos colaterais. Eles fazem uma vasoconstrição, mas por outro lado, às vezes fica até dependente daquele colírio. Colírio de corticoide, se usado por muito tempo, pode dar catarata, glaucoma. Então, só com a prescrição do colírio certo e do tempo a ser usado certo é que vai resolver a questão. O olho precisa de uma atenção especial. Precisa. Muitas coisas no olho aparecem muito rápido e, se não tratadas com a agilidade correta, causam efeitos permanentes. Então, nossa visão é a coisa que é o mais importante para muita gente, né? Então, não podemos brincar com isso. Pancada no olho. Também tem que tomar cuidado? Ah, acontece muito. Então, em várias situações, por exemplo, pessoa no esporte, pessoa leva uma bolada no olho, muito grave. Pessoal que trabalha na área de construção, costuma serrar as coisas sem aquele óculos de proteção, acaba voando uma fagulha, pode ser uma coisa muito grave também. Então, sempre, qualquer atividade que tenha risco de ter batida no olho, tem que usar óculos de proteção, aquele óculos com resistência a impacto, sabe? Tenista, bola de tênis bate no olho, tudo isso pode ser grave, sabe? Quando você tem aquela sensação que tem alguma coisa no teu olho que está incomodando, aquela linha, o que eu faço? Então, o máximo que dá para usar em casa é um colírio lubrificante. Mas, assim, muitas vezes só isso não vai ser suficiente. Por quê? Às vezes tem realmente um corpo estranho lá, tem que ser retirado. Está queimando, o negócio está incomodando. Então, tem que passar para ver, porque às vezes pode ter um corpo estranho lá e tem que tirar no consultório. Pode ser simplesmente um olho seco e aí ele vai te passar um colírio mais adequado. Pode ser a conjuntivite alérgica que a gente estava falando. Pode ser uma uveíte, que é aquela inflamação dentro do olho que é ainda mais grave. Então, idealmente passar numa consulta e ele vai te prescrever o tratamento mais adequado. Sempre procurar um profissional. Sempre procurar um profissional, exatamente. Tá, já. Mas você está trabalhando aqui em Andradas, né? Estou trabalhando aqui em Andradas. Eu atendo na clínica Pro Saúde, que fica na frente da Santa Casa. Tá, joia. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade, falando um pouquinho mais sobre os cuidados dos nossos olhos. Prazer é todo meu. Fico feliz em estar aqui. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o oftalmologista Dr. Mansur Saab.